tarde, é o programa Eclésia. Está de volta este espaço que leva até si os principais temas que fazem a atualidade informativa na Igreja Católica. Bento XVI vai promover um novo encontro mundial de líderes religiosos pela justiça e a paz na cidade italiana de Assis, na próxima quinta-feira, dia 27, e à imagem do que fez João Paulo II em 1986, também Josef Ratzinger viaja de comboio até Assis para este encontro que pede a paz e a justiça. Presentes estarão 17 delegações das igrejas cristãs do Oriente, incluindo o patriarca ortodoxo Bartolomeu I de Constantinopla, 13 igrejas ocidentais, com a presença do primaz anglicano Rowan Williams, uma representação do Grão-Rabinato de Israel e outros 176 representantes de diversas tradições religiosas. Do Médio Oriente e dos países árabes vão chegar 48 muçulmanos à cidade que viu nascer São Francisco de Assis, na qual se reunirão líderes religiosos em encontros similares aos convocados por João Paulo II em 1986 e 2002. Nesta conferência de imprensa, a Santa Sé destacou ainda a presença de um sobrinho de Mahatma Gandhi na representação hindu, para além de 4 professores europeus que se professam como não crentes, entre os quais o economista Walter Bayer, do Partido Comunista Austríaco. Mais uma vez teremos um Papa a viajar de comboio para Assis. João XXIII fê-lo em 1962, João Paulo II em 2002 e Bento XVI irá também utilizar este meio de transporte. Peregrinos da verdade, peregrinos da paz, é o tema escolhido para o encontro interreligioso, anunciado logo no primeiro dia de 2011 pelo atual Papa, lembrando o 25º aniversário do Dia Mundial de Oração pela Paz. João Duarte Lourenço é o novo diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Na tomada de posse, prometeu diálogo das ciências teológicas com outros saberes dentro e fora da faculdade. Economia, gestão ou direito serão cursos que colocam com mais facilidade a católica na opinião pública ou no diálogo entre estudantes do ensino superior. Mas esta universidade tem uma faculdade que faz parte da sua identidade histórica e faz a diferença entre esta e outras escolas de ensino superior. Trata-se da Faculdade de Teologia, a principal unidade de ensino das ciências teológicas em Portugal, que agora tem um novo diretor, João Duarte Lourenço, empenhado em torná-la mais presente em toda a universidade. Ajudá-la a repensar uma identidade cada vez mais consistente para que naquilo que ensina possa definir um pouco mais aquilo que é o sentir e os valores de que a Igreja se faz eco, que é por isso que as universidades existem. Um desejo da direção da faculdade que corresponde ao que a universidade lhe pede. A Faculdade de Teologia é uma faculdade essencial ao projeto da Universidade Católica e que pode e deve ter um papel muito importante na afirmação interna e externa da nossa identidade e missão. Nesse sentido, espero que a nova faculdade aprofunde a teologia como ciência no âmbito da faculdade, da universidade e no país também. Para concretizar esse objetivo, o assinalar dos 50 anos do Concílio Vaticano II poderão ser uma ocasião propícia para concretizar planos que o novo diretor da Faculdade de Teologia tem já esboçados. No esquema curricular é difícil encaixar estas coisas, mas em iniciativas conjuntas, simpósios, seminários, conferências, iniciativas abertas até à própria sociedade exterior, ao âmbito da universidade, estas iniciativas conjuntas podem ser um eco desta colaboração e de alguma forma desta identidade da universidade. A nível nacional, o ensino superior da teologia terá de passar por uma reorganização. A razão principal? A diminuição de alunos e consequente decréscimo de quadros qualificados para a docência. Precisamos de olhar para as ofertas de teologia no nosso país e pensá-las, porventura, de uma forma mais cuidada e racional. Obviamente que não deixaremos de satisfazer as necessidades pastorais, as necessidades de formação do clero, mas também não deixaremos de atender à necessidade de qualificação científica da teologia como área da universidade. Criar sinergias entre os diferentes projetos do ensino superior da teologia será a palavra de ordem. Sinergias com as demais instituições onde estuda teologia
e sinergias com as demais escolas da própria faculdade e também de outras áreas científicas. Um problema a ser resolvido pela Universidade Católica e pelas dioceses que organizam institutos superiores de estudos teológicos. A diminuição de candidatos, principalmente às ordens sagradas, às ordens ministeriais, cria problemas às próprias instituições em si. É, de alguma forma, para fazer resposta a essas necessidades que nós manifestei o desejo de dialogarmos, como não podia ser de outra maneira, para tentar encontrar pistas e soluções, pelo menos perspectivas, que ajudem a minorar os inconvenientes e os problemas atuais. Os projetos do novo diretor da Faculdade de Teologia estendem-se a Macau, onde a ajuda prestada pela Escola de Portugal poderá criar pontes com comunidades católicas na China. Os projetos de ensino da Faculdade de Teologia passam também pelas plataformas digitais, com propostas de cursos de ensino à distância. Todas essas propostas estão divulgadas na página da internet da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. No próximo domingo celebra-se o Dia Mundial das Missões e, sendo a Igreja Católica missionária por natureza, este dia deve prolongar-se por todos os dias do ano, como forma de relembrar que ser-se cristão e missionário é indissociável. Conhecido como o mês missionário, outubro é por excelência dedicado à missão universal da Igreja, que este ano se insere numa altura em que em Portugal se repensa a pastoral. O repensar a pastoral em Portugal e a missão em Portugal é precisamente, de facto, o começar aqui. Fazermos discípulos, depois batizá-los e ensiná-los. O ensino, de facto, é uma forma de... é formação permanente. Não basta passarmos alguns anos na catequese. É preciso, de facto, esta formação permanente para que o nosso batismo esteja vinculado a Jesus Cristo. E é Ele que nós anunciamos, é nele que vivemos e é como Ele e com Ele que nós, de facto, fazemos a nossa vida de cristãos. Os 25 anos do encontro em Assis, em 1986, quando João Paulo II convidou todos os líderes religiosos do mundo para a oração da paz, bem como o Ano Europeu do Voluntariado, marcam ainda este mês missionário. É interessante ver como camadas jovens, a maior parte até são jovens, se dedicam de facto de alma e coração a este voluntariado, a este encontro com o outro. É o tal coração a coração. Eu penso que só aí é que reside, de facto, esta ideia do voluntariado, sermos voluntários. Não significa sermos voluntários num espaço de tempo, num curto espaço de tempo, mas o sermos voluntários significa, de facto, uma atitude de vida. Voluntariado e missão, este dia é muito importante, que é ele que, de facto, une as duas palavras, voluntariado e missão. Não é voluntariado para qualquer coisa, mas é um voluntariado sempre em missão, no sentido, de facto, de levarmos este rosto alegre, belo e bonito de Jesus Cristo, que é o rosto do amor de Deus. É neste contexto que no próximo domingo se celebra o Dia Mundial das Missões. Mas para que não seja só neste dia que cada cristão se sinta convidado a reaviver a sua vocação missionária, o Padre António Lopes relembra a corresponsabilidade de todos, bem presente no lema deste ano. Todos, tudo e sempre em missão. Na mensagem do Santo Padre, nada fica de fora. Ninguém pode ficar de fora. E cada cristão tem de ser, de facto, animado a reviver precisamente isso. O sermos missionários. Aquilo que somos mesmo, o nosso ADN como cristãos, é ser missionário. Não é ser cristão por um lado e ser missionário pelo outro. As duas coisas vão juntas. Esta é a essência de ser de cada um de nós. Missionário durante 16 anos no Congo, o Padre António lembra que a missão não é uma propaganda, mas uma proposta cujo caminho deve passar cada vez mais pelo uso das novas tecnologias e da comunicação social. E neste dia é habitual a presença entre nós de Dom Manuel Clemente. Na sua rubrica O Passado do Presente, fala-nos da vida e do exemplo de santidade de Pier Giorgio Frassati. No encontro do Papa com jovens de todo o mundo foram dias intensos de vida cristã, de experiência do cristianismo
entre milhões de jovens. Mas há quem o faça durante toda a vida e de forma também intensa. Neste programa, e na rubrica com o Dom Manuel Clemente, que cumprimento, muito boa tarde. Paulo. Neste programa, dizia, apresentamos um exemplo desses. Um exemplo com a mesma intensidade de alguns dias em Madrid. Muito estimulante. Mas na intensidade de todos os dias da sua vida, não é? Pier Giorgio Frassati, sem dúvida nenhuma, os nossos telespectadores que tenham seguido esta série de programas onde estar, como eu estou, muito sensibilizado pela figura deste jovem italiano do primeiro quartel do século XX, mas que mantém tal pujança e mantém tal capacidade de seduzir hoje que deve ser apresentado como exemplo de pastoral juvenil acabada. E deixe-me só dizer que quem de facto não acompanhou todas estas apresentações que aqui faz, a partir da internet, elas estão disponíveis, toda a série de programas em que apresentamos esta vida de Pedro Jorge Frassati. Exatamente, através da internet, porque às vezes as pessoas lamentam, o programa passa a seguir às 6 horas, é muito cedo, mas através da internet pode vê-lo a qualquer hora. E a partir da página do Diocese do Porto ou da página da Agência Eclésia há ligações para E então para sou Pedro Jorge Frassati e é só ir à internet e escrever o nome e tem uma série infindável de referências, tão sedutora continua a ser esta grande figura. Porque é bom que nós percebamos isto, que quando falamos em evangelização e agora em nova evangelização, basicamente é a transmissão, com certeza, de Jesus Cristo, mas como nós dizemos nas nossas ejaculatórias, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos, ou seja, é Jesus Cristo também naqueles que o figuram. Aqueles e aquelas que, através das gerações, reproduzem a vida de Jesus Cristo, porque exatamente na força do seu espírito o conseguem fazer. E Pedro Jorge Frassati é, repito, extraordinariamente estimulante, e eu não conheço mesmo, entre aqueles que têm sido canonizados e beatificados, jovens, eu não conheço nenhum que seja tão diversificado nas aplicações desse cristianismo juvenil. Conheço grandes figuras extraordinariamente sugestivas, já tenho falado aqui de alguns, como o Marcel Calot, esse jovem escoteiro e da Ação Católica Francesa, que morre no campo de concentração porque os nazis não queriam que ele fosse tão apostólico como continuava a ser mesmo naquelas condições. O caso da Chiara Badano, Chiara Lucia também, uma jovem italiana recentemente beatificada, dos movimentos dos focolares, que quer na vida, quer na doença, foi pujante de intensidade cristã. Mas Pedro Jorge Frassati, com todos esses, tem uma variedade de aplicações do seu entusiasmo juvenil e católico que eu acho que hoje é particularmente estimulante e por isso o estamos aqui a oferecer à pastoral juvenil que fazemos e já, como digo, na mira do próximo Encontro Mundial da Juventude de 2013 no Rio de Janeiro. E eu hoje trazia para aqui algo que nós poderíamos considerar mais íntimo, mas certamente não é menos cristão na vivência de Pedro Jorge Frassati. Podemos chamar, se quisermos, a sua espiritualidade. Numa dupla nota profundamente evangélica, que é a nota eucarística e mariana. Eucarística e mariana, ou seja, ligada à devoção eucarística e ligada a Maria, Mãe de Jesus. E porquê é que eu digo que é muito importante trazê-la para aqui, esta dupla nota? Todos nós conhecemos o quarto Evangelho, o Evangelho de João. E no quarto Evangelho há uma figura que aparece aqui, aparece acolá, sempre em momentos essenciais, que é o discípulo amado. A figura de todos os discípulos e discípulas de algum tempo, porque são amados por Jesus. Mas o discípulo amado. E esse discípulo é aquele que repousa sobre o peito de Jesus na última ceia, na Eucaristia. E é aquele a quem depois na cruz é confiada a mãe de Jesus. Ou seja, há no discipulado uma nota eucarística e mariana fundamental. Ao mesmo tempo eucarística e mariana. E isto nota-se também e muito no Pedro Jorge Frassati. O seu segredo interior, a sua devoção. Eu peço ao Paulo para ler um trecho muito elucidativo da Maria de Lourenço sobre esta nota, ao mesmo tempo mariana e eucarística e mariana, de Pedro Jorge Frassati. A 8 km de Polone, a 1180 metros de altitude, está o santuário da Madonna de Europa, o grande templo mariano do Piemonte.
Pierre Giorgio, quando estava em Polónia, ia lá quase todos os dias, subindo a pé. Levantava-se de manhãzinha bastante cedo, antes da aurora, às escondidas dos seus pais, para ir para o Santuário de Europa. Levava sempre flores para a sua senhora. Chegava ao santuário após uma hora de marcha. Em jejum, assistia à Santa Missa. Comungava, recolhendo-se em oração, no braço direito do transeto, diante da imagem da Senhora Morena, que ele venerava. Depois voltava para casa, rezando ao longo do caminho, em voz alta, como costumava fazer, cantando, a seguir as ladainhas, enquanto, ao oriente, o céu se tingia de um róseo cada vez mais intenso. É um trecho muito belo da Maria de Lourenço e que nos transmite esta dupla acessão da espiritualidade de Pier Giorgio Frassati, ao mesmo tempo eucarística e mariana. Essa localidade de Polónia era uma localidade estival, onde a família Frassati também tinha a sua casa e onde ele gostava muito de estar. E já perto dessas montanhas alpinas. E então Pedro Jorge, de madrugada, e até tinha arranjado lá uma combinação com o jardineiro que puxava uma corda lá debaixo do jardim, que depois o acordava lá no quarto para não fazer barulho e não incomodar quem estava a dormir. Então saía e lá ia à escalada até ao Santuário de Europa, da Senhora de Europa, em jejum, claro, porque nessa altura, para se comungar eucaristicamente, tinha de estar em jejum desde a véspera, e lá fazia a sua escalada, lá assistia, participava na Eucaristia, comungava, ficava em oração, e ali, junto da imagem da Senhora que ele tanto venerava. São duas notas muito importantes, porque quando nós olhamos para estes jovens, concretamente, tão ativos, podíamos pensar que era alguém sempre virado para fora, sempre para o exterior, para não falar na exterioridade, sempre a responder a todas as solicitações, mas com pouca detença, com pouca interioridade, como dizemos. É exatamente o contrário. Ele era extraordinariamente ativo porque era também, podemos dizer, constantemente contemplativo. Aquilo é que depois, já nos anos 60, 70, se chamou a luta, a contemplação. Falava-se muito nessa altura. Portanto, a luta, o compromisso, o estar em todas as frentes do testemunho cristão e do compromisso social e, ao mesmo tempo, a contemplação. Enfim, uma alma situada, centrada em Deus, que é a fonte de todos estes bons exercícios para a salvação do mundo. Ora, é muito interessante verificar que em Pedro Jorge essa nota eucarística e mariana, que é tão distintiva do discípulo amado, que é o padrão evangélico de todo o discipulado, em qualquer tempo, está assim tão presente. E depois o alimentava, então, para essas aplicações concretas, porque ele partia do princípio, né? Assim como Jesus parte da relação com o Pai para a relação com os homens, Pedro Jorge, na Eucaristia e na devoção mariana, encontrava a força e quase o fôlego para tudo mais que era o seu dia-a-dia, quer no campo dos estudos, quer no campo da ação católica, ou pré-ação católica, quer no campo da Vicentino e da visita aos pobres, quer até no campo do seu compromisso político. Portanto, ele estava garantido por dentro uma convivência que ele mantinha até dessa maneira. Junto com isto, há uma outra nota que em Pedro Jorge não pode deixar de aparecer, que é a sua nota alpinista. Não é? Pedro Jorge, o Papa João Paulo II, a certa altura, disse que ele era um tremendo alpinista, um alpinista que ninguém o parava. Ele fez 20 e tal escaladas, pouco tempo antes de falecer, e faleceu de maneira tão inesperada, por uma doença infecciosa que o apanhou. Pedro Jorge tinha feito mais uma escalada alpina. Aliás, uma das fotografias que vai passando no programa, em que ele está a escalar, foi tirada, creio que uns 2 meses antes da morte dele, na sua última subida. Mas no caso de Pedro Jorge, estas subidas, estes alpinismos, eram ao mesmo tempo físicos e espirituais. Tinha um valor simbólico também. Digamos, este apelo das alturas, do sublime, está muito presente em Pedro Jorge e de uma maneira extraordinariamente cativante. Ele, a certa altura, até fez lá uma sociedade mais ou menos recreativa com uns amigos que se dedicava a fazer escaladas alpinas, mas eram escaladas físicas, com certeza. Não é fácil, aquelas altitudes e por aquelas vertentes, mas eram também momentos de grande convívio, e quando era para o convívio ninguém o batia. Para a brincadeira, enfim, até para o teatro, ninguém batia. O Pedro Jorge é entrega e entusiasmo cativante,
mas ao mesmo tempo motivo para conversas mais profundas sobre a subida e a escalada que a vida deve ser. Há aqui um conjunto de características que nessa espiritualidade de Pedro Jorge Frassati continuam a ser extraordinariamente estimulantes. E eu repito, a nossa pastoral juvenil tem de ter de tudo isto. É o conjunto de tudo isto, mas com esta sequência, não é? Reparemos que essas escaladas lá ao Santuário da Senhora de Europa começam de madrugada. Portanto, é o princípio do dia, não é? É o princípio do dia. Depois, nesse dia, haverá lugar para tudo. Haverá lugar para estudos, haverá lugar para movimentos e associações, haverá lugar para a visita aos pobres, haverá lugar para tudo. Mas há uma precedência, não é? Há uma precedência que nos lembra mais uma vez várias páginas evangélicas em que se diz que Jesus, tendo passado a noite em oração, depois desceu e fez isto e aquilo. E isto é fundamental na pastoral juvenil, como em todas as idades da pastoral, porque tem de ter um princípio. E esse princípio é a convivência que Jesus tem com o Pai e onde nos integra também, e certamente com a sua mãe. Que Pedro Jorge tão bem soube concretizar, e por isso o apresentámos aqui nesta série de programas O Passado Presente. Sr. Manuel, muito obrigado. Voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias para continuar a apresentar este exemplo de vida, nomeadamente para a pastoral juvenil, que é Pedro Jorge Frassati. E por hoje é tudo. Pode acompanhar-nos também na internet, em agência.eclesia.pt, ou mais logo, na Antena 1, 15 minutos antes das 11 da noite. Uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.